Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Pessoal, hoje nós vamos continuar dentro da disciplina de bioquímica, tá? A matéria vai ser carboidratos. Eu resolvi ousar e fazer esse vídeo. E por que é ousadia da minha parte? Pessoal, sobre os carboidratos existe muito a ser falado, tá? É um conteúdo muito complexo e vasto. Tem professores aí na faculdade que gastam 3 aulas para falar sobre esse conteúdo. Dá mais que 2 horas, né? Falando só sobre esses caras. Tem vídeos aí no próprio YouTube de professores que dividiram, fizeram 5, 6 vídeos de 15 a 20 minutos só sobre carboidratos, tá certo? Então acontece que esse vídeo aqui vai ser só o básico sobre eles, é aquele tipo de coisa que você precisa aprender para você começar a aprender sobre os carboidratos, né? É o básico, tá bom? Os carboidratos, pessoal, são as biomoléculas mais abundantes da face da Terra. E percebam que eu digo face da Terra, não é dentro do nosso corpo. A molécula mais abundante do nosso corpo é a água. Os carboidratos eles cumprem funções interessantes, tá? Mas antes de falar das funções, eu quero falar do tipo de estrutura que a gente encontra aqui, tá? Os carboidratos normalmente, pessoal, são complexos aldeídos e cetônicos com várias hidroxilas em sua composição. Se você não sabe o que são essas coisas, pessoal, vocês precisam ver um outro vídeo meu sobre funções orgânicas e só então voltar para cá. Eu vou deixar o link na descrição aí, tá certo? E sobre a função deles nós podemos listar algumas, tá pessoal? Primeiramente eu gosto de falar que eles são moléculas energéticas, que nos dão energia. Sempre quando a gente fala de carboidrato a gente lembra disso, Nos dá energia. Mas eles também cumprem papel estrutural em alguns sistemas, tá? Nós vamos falar disso. Eles também são combustível para o sistema nervoso central, Eles cumprem a tarefa também de poupar as proteínas do nosso organismo, porque ao invés de gastarmos as proteínas que cumprem outros papéis importantes, nós gastamos o carboidrato, Os carboidratos poupam, Eles evitam um gasto desnecessário da proteína. Ele também tem um efeito muito interessante que chama efeito anticetogênico, Acontece que a cetona em excesso dentro de nós, elas causam e criam um ambiente ali ácido para nós que é prejudicial. Os carboidratos, eles são responsáveis por redistribuir, por reorganizar essas cetonas dentro de nós e evitar que a acidez prevaleça, tá certo? São muito importantes para nós. Eles cumprem, pessoal, eles estão presos a uma regra que é essa daqui, ó. CN, H2N e ON. O N, pessoal, é um número de carboidratos, hidrogênios ou oxigênio para um tipo de açúcar, para um tipo de carboidrato. Dependendo do número que você põe ali, você cria um carboidrato, cria um açúcar diferente, tá certo? Cada carboidrato tem o seu número específico de carbono, hidrogênio e oxigênio. Não são todos os carboidratos que ficam presos a essa regra, tá bom, pessoal? Tem alguns carboidratos que adotam ali os grupamentos amina, amido, fosfato e tudo mais, mas não é interessante para nossa aula hoje. Vamos ficar com essa regra aqui para nós, tá bom? São, então, moléculas compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Certo, vamos lá. Dentro da nutrição, a gente classifica os carboidratos em 2 tipos aqui que são interessantes, ó pessoal. Nós temos os carboidratos simples, tá certo? Os carboidratos simples, pessoal, eles nos dão energia, tá bom? Mas não é energia duradoura, Eles são responsáveis por gerar picos energéticos em nosso organismo, mas logo essa energia vai embora, que é diferente dos carboidratos complexos, tá bom? Os carboidratos complexos são os alimentos fibrosos, As fibras aí e tudo mais. Elas são metabolizadas mais lentamente dentro de nós, então nós temos energia por mais tempo com os carboidratos complexos, Neles nós devemos investir mais. Certo? Nós vamos falar agora, pessoal, da classificação desses carboidratos, como eles dividem-se, como eles são reconhecidos por nós. O primeiro grupo que nós temos aqui, pessoal, são os monossacarídeos. Tá certo? Monossacarídeos. Mono vem de um, tá bom, pessoal? É uma molécula apenas de açúcar, sozinha, singular, é uma molécula solteira, tá bom? Dentro dela nós temos outras subdivisões, dentro dos monossacarídeos.
Acontece que os monossacarídeos eles são reconhecidos pelo número de carbono de suas moléculas, tá certo? Então, os monossacarídeos, eles carregam a subdivisão de pentose, tá bom? São moléculas com 5 carbonos. Nós temos também a hexose, são moléculas com 6 carbonos. Daí isso continua, pessoal. Nós temos trioses, nós podemos ter tetroses, né? São moléculas com 3 e 4 carbonos respectivamente. As trioses são muito importantes para nós, tá bom? Nós vamos falar de um ácido específico, que é o ácido pirúvico ou piruvato, que é um elemento fundamental em um processo sensacional que acontece dentro de nós, que é a respiração celular. Tema de outro vídeo, tá bom? Mas para essa aula agora nós vamos ficar só com esses dois. Dentro das petoses, nós podemos listar aqui a ribose, já dando exemplos de pentoses, tá bom, pessoal? Ribose e a desoxirribose. São açúcares estruturais, tá bom, pessoal? A ribose é o açúcar do RNA, tá bom? É o açúcar que dá estrutura ao RNA, tá bom? E a desoxirribose é que dá estrutura ao DNA. Olha que legal, são açúcares que cumprem função de estrutura. Legal, né? Agora, dentro das hexoses, nós temos a glicose, importantíssima para nós. Nós temos a frutose, tá certo? Nós temos a galactose, né? Que já são moléculas de açúcar energéticas, principalmente a glicose, tá bom? A glicose é importantíssima para nós. Né? Ela armazena-se dentro de nós nos fígados e nos músculos como glicogênio, né? A glicose, quando entra dentro de nós, ela sofre um processo, né? Um fenômeno que chama gliconeogênese, e ela transforma-se em glicogênio, sendo armazenada ali para quando precisarmos dela e tudo mais, vai estar disponível para nos suprir, né? Nos dar energia. Glicose é sensacional. Olha um outro grupo aqui classificatório que nós temos, são os oligosacarídeos. Pessoal, o oligosacarídeo, o prefixo oligo vem do grego e significa pouco, tá? São pouco monossacarídeos juntos, né? São atrelados. Eles estão em pares agora, ou trios, vai depender do oligosacarídeo que a gente estiver falando. Os oligosacarídeos, eles são importantíssimos também, olha para você ver. A glicose, junto com outra glicose, ela forma uma maltose. Para alguns, pessoal, pode ser o carboidrato mais importante da vida, né? A maltose está envolvida aí na formação, na produção de cerveja, né? Tem pessoa que é doido com a maltose, né? Todo dia toma maltose. Então tá aí, ó. Tem outro também, oligosacarídeo aqui, ó. Se eu pegar a glicose e juntar ela com a frutose, por exemplo, eu vou ter a sacarose. Sacarose, pessoal. Sacarose é o açúcar de mesa que vocês têm aí, né? É o açúcar da cana-de-açúcar e tudo mais. Importante para a gente também. Outro oligosacarídeo, pessoal. Se eu pegar agora a glicose e juntar ela com a galactose, eu vou ter a lactose. A lactose, pessoal, é o açúcar do leite, não é mesmo? Acontece, pessoal, que existe um fenômeno muito interessante relacionado à lactose, que é a intolerância a esse oligosacarídeo. E algumas pessoas carregam essa intolerância. E ela desenvolve, pessoal, da segunda maneira. Nós somos os únicos mamíferos que continuam a tomar leite mesmo na fase adulta da vida. Nem todos os organismos que temos dentro dos seres humanos está preparado para a ingestão desse elemento na fase adulta, né? Acontece que é o seguinte, algumas pessoas elas nascem sem a enzima responsável por quebrar essa ligação aqui entre a glicose e a galactose. E por que é necessário quebrar a ligação? Você pode me perguntar, né? E é uma pergunta muito boa. O nosso organismo, pessoal, ele só trabalha com a substância bruta de açúcar. Aqui, ó, com o que ele trabalha? Ele só trabalha com a glicose, com a fritose, com a galactose. Então, quando chega isso aqui dentro de nós, ó, a lactose ou a sacarose ou a maltose, ele rapidamente tem que se organizar para quebrar essa ligação aqui, para dar existência à substância bruta,
né, do elemento, que é a glicose sozinha. Na hora que eu quebro essa ligação aqui, ó, aí eu vou ter glicose e galactose separadamente. Então meu organismo vai começar a trabalhar em cima desses elementos. Tem pessoas que nascem sem a ferramenta, que se chama enzima, que quebra essa ligação aqui, possibilitando o nosso organismo a iniciar o processo de trabalho dele. E se a gente não tem essa ferramenta, pessoal, isso gera um desconforto imenso para nós, né? A gente tem câimbras abdominais, diarreia, né? E muitos outros problemas. Tem pessoas que quando nascem, elas nascem intolerantes à lactose, mas depois o organismo ele desenvolve aí a tolerância a esse oligosacarídeo. Isso é até comum. Falando dessa ligação, pessoal, a gente deve pontuar que essa ligação é muito importante, cai muito em vestibular o nome dela, ó. É ligação glicosídica, tá? Quando a gente liga dois monossacarídeos, a gente libera uma molécula de água, né? A isso a gente dá o nome de ligação glicosídica. É a ligação de dois monossacarídeos, que torna fiel, que torna real o relacionamento desses dois. Tá bom, pessoal? Esse tracinho aqui, ó, entre os monossacarídeos, é chamado de ligação glicosídica. Beleza, vamos continuar. Só falar mais uma coisa. Oligosacarídeos, pessoal, tem pessoas que colocam subgrupos dentro deles, tá? Tem os disacarídeos, né? Todos esses exemplos que eu dei aqui de oligosacarídeos são disacarídeos, que são dois monossacarídeos juntos, né? Mas como dois é pouco, lembra do prefixo que eu falei de oligo, que significa pouco? Então é um oligosacarídeo. E tem também trissacarídeos e tudo mais. Enfim, continua. Estima-se, pessoal, que os oligosacarídeos eles trabalham na dúzia de monossacarídeos. Até 12 monossacarídeos juntos é um oligosacarídeo, tá bom? E aí vem a pergunta que não quer calar. Vitor, se tiver mais que 12? Beleza, aí a gente vai vir para um outro grupo aqui, ó. São os polissacarídeos, pessoal. Importantíssimos para nós. Me dá um exemplo, Vitor? Tá bom. Os polissacarídeos, pessoal, como principal deles nós temos o glicogênio. Tá bom? Glicogênio. Nós temos também o amido. Tá certo? Olha o amido aqui. Tudo depende do referencial, tá certo, pessoal? Se eu fosse uma planta, eu diria que o amido para mim é o carboidrato mais importante de todos, porque o amido ele cumpre função energética nos vegetais, ele dá energia aos vegetais, tá certo? O glicogênio ele cumpre a mesma função nos seres humanos. Como eu sou um deles, eu digo que o glicogênio é o açúcar mais importante para mim, porque ele me dá energia. Não é legal? Lembra que eu falei que a glicose ela sofre gliconeogênese e transforma-se em glicogênio, que é o conteúdo de armazenamento de energia dos seres humanos? Olha ele aqui, glicogênio, é um polissacarídeo, tá certo? Olha que legal. E quando eu quero usar essa energia que está armazenada em glicogênio nos meus fígados e nos meus músculos, o glicogênio passa por um processo que se chama glicogenólise. O glicogênio passa por um processo que chama glicogenólise, que é a quebra dessa molécula de glicogênio, me dando glicose para que eu ganhe energia. Tá bom, pessoal? Muito legal isso. Vamos falar de outro polissacarídeo aqui, ó. Vamos falar da quitina. A quitina é um polissacarídeo, pessoal, não mais energético, mas estrutural. Quem já comeu uma lagosta sabe do que eu estou falando. Aquela carapaça ali densa, rígida em cima dela, é pura quitina, né? O exoesqueleto dessa lagosta e de alguns insetos é feito por quitina. Olha um outro polissacarídeo aqui, ó. Celulose, pessoal. De novo, se eu fosse uma planta, eu diria que a celulose é muito importante para mim. A celulose ela cumpre uma função estrutural na parede celular dos vegetais. É muito legal, ela é importante para eles. Olha aqui, amido e glicogênio, função energética. Quitina e celulose, função estrutural. Tá certo, pessoal? Ficar esperto nisso aí. Opa, vem pra cá. Último momento da aula, pessoal, para a gente terminar, eu quero falar de um grupo que se chama glicoconjugados de carboidrato. Glicoconjugados, tá certinho? Os glicoconjugados, pessoal,
a gente entende eles como moléculas que dividem o mesmo espaço com indivíduos diferentes. Olha para você ver, se eu estou falando de glico, eu estou falando de glicose, não é? Glicose é um monossacarídeo. Se é um monossacarídeo, é um carboidrato. Ah, beleza, eu estou falando de um carboidrato. O conjugado aqui vem de qualquer outro tipo de molécula orgânica. Por exemplo, olha aqui, eu posso ter as glicoproteínas. Que legal, é um carboidrato com uma proteína. Eu tenho também os glicolipídios, massa. Eu tenho também as proteoglicanas, tá vendo? De novo, proteínas proteínas com glicose, tá vendo que legal? Todas aqui são carboidratos que dividem espaço com outras moléculas orgânicas e cumprem funções importantíssimas em nosso organismo, tá certo, pessoal? Vale a pena conhecê-las. Pessoal, isso é tudo sobre a aula de carboidratos. É aquilo que você precisa saber para você começar a iniciar os seus estudos mais profundos sobre essas moléculas, tá certo? Então, se você gostou, não deixe de dar o seu joinha, deixar aí as suas dúvidas, né, seus comentários, vou ficar feliz de saber todos eles, tá bom? Obrigado e a gente se vê na próxima aula. Valeu!